Pessoal, sejam bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje, quinta-feira, dia 21 de julho, o Ibovespa fechou com uma alta de 0,11, bolsas americanas fecharam em queda, todas as três principais por lá. Moeda americana no nosso mercado fechou em alta, dólar comercial fechou cotado a 3,28 e o dólar futuro em 3.283. Fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, positivo para o mercado à vista, positivo para o Ibovespa futuro e também para a moeda americana. Quem acompanhou o nosso giro mais cedo, a gente já tinha observado, inclusive não foi tão mais cedo, né, pessoal? A gente conseguiu fazer o giro hoje com uma movimentação do mercado às 2 horas e 20 minutos e a gente já tinha percebido na ocasião que eles estavam atuando nessa ponta compradora, tanto para o mercado à vista quanto para o mercado futuro, para o Ibovespa e também na ponta compradora para a moeda americana. Até o final do pregão, eles ficaram praticamente nesse mesmo patamar para o mercado à vista. No caso do Ibovespa futuro, eles acrescentaram cerca de 40 milhões e para o dólar, 3 milhões na ponta compradora foram acrescentados. Vamos dar uma olhadinha lá na evolução dos nossos contratos? Eles começaram já o dia compradores para o Ibovespa futuro, enquanto a primeira hora do pregão a gente teve aqui um recuo de 40 pontos em relação ao fechamento do pregão de ontem. E o volume comprador continuou na segunda hora do pregão, aí sim a gente teve aí uma movimentação ascendente do nosso índice futuro, a gente teve aqui uma evolução de 260 pontos, só que entre 11 horas até 3 horas da tarde, o índice futuro teve uma correção de praticamente aí 500 pontos. A gente saiu lá de 290 para 835. Nessa correção do índice, o interessante é que a gente percebeu que o fluxo simplesmente continuou na toada de compra e movimento ascendente. Nas 3 horas finais do pregão de hoje, a gente percebeu que tudo que a gente tinha devolvido aqui, né, os 500 pontos que a gente fez de projeção entre 11 e 3 horas da tarde de queda, a gente recuperou essa movimentação, inclusive a gente fechou aqui em base horária com a máxima do dia em 57.325 pontos. No dólar, pessoal, no primeira hora do dia, eles ficaram praticamente no 0 a 0. A gente teve aqui, inclusive, uma queda em relação ao fechamento de ontem de 8 pontos, só que depois disso a gente teve aí uma movimentação ascendente do dólar e na segunda hora do pregão já estavam atuando bem mais consistente na ponta compradora. Inclusive, entre 11 e meio-dia, que o dólar ficou praticamente de lado, com uma correção só de meio ponto, né, em base horária, eles dobraram praticamente esse volume, chegaram já a acumular um pouco mais de 20 milhões de reais na ponta compradora e foram nessa toada aí praticamente até quase o final do pregão de hoje. A moeda americana, nas 2 horas finais, teve uma correção aqui de 13 pontos em relação à máxima do dia em 3.295. Isso fez com que o preço médio deles fosse menor em relação à projeção de lucro. A gente estava com uma projeção de lucro aí de quase 9 milhões de reais. Essa projeção caiu aí para quase 3 milhões de reais, porque eles tiveram o quê? Uma projeção de 5 pontos em relação ao preço médio que eles ficaram no dólar futuro. Em relação ao Ibovespa futuro, eles tiveram uma projeção aqui de pouco mais de 250 pontos, o que deu um pouco mais de 700 mil reais. Na posição dos contratos em base diária, pessoal, a gente já marcou aqui hoje a retomada ascendente para o nosso contrato do índice futuro, que vai vencer agora no dia 17 de agosto. O fluxo já está comprador em $500 milhão. Lembra que a gente saiu de 700 milhões na ponta vendedora e a gente já está aí agora com 500 milhões na ponta compradora durante toda essa trajetória para o índice futuro. Na moeda americana, a gente já tinha observado no pregão de ontem que a gente teve aí uma leve alta de 7,5 pontos em relação ao fechamento do pregão de terça-feira e eles atuaram na ponta vendedora para justamente não correr o risco da proximidade do contrato ter alguma possibilidade da moeda americana retornar a cair e eles aumentarem já a projeção de prejuízo para esse contrato. Só que hoje a moeda americana novamente atuou na ponta compradora em relação à evolução dos preços, a gente teve aqui, e hoje eles atuaram fortemente na ponta compradora, fazendo inclusive nova máxima para o contrato em 150 milhões de reais. Vamos ficar atento que a gente tem aqui de liquidez somente mais 4 pregões, certo? E a gente tem uma possibilidade aqui, caso a gente tenha uma pressão de alta para a moeda americana, a gente tem o próximo nível aqui de 3.297, que foi o fechamento do dia 15, como um ponto aqui de próxima região de resistência nos preços para a cotação da moeda americana. Bom, voltando lá para os nossos ativos, pessoal, é bem interessante a gente ter feito o nosso giro, inclusive também um pouco mais tarde hoje, porque o mercado já estava com uma formação melhor, inclusive com a quantidade de preços já bem mais encorpadas em relação ao fluxo das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, e muita coisa interessante a gente conseguiu observar. Eles continuaram a manter BVMF como carro-chefe de compra
e Croton como carro-chefe de venda. A diferença é o seguinte, BVMF passou de uma alta de 0,20 para uma alta de 0,40 e Croton passou de uma alta de 1,20 para uma queda de 0,40. Vejam como é que a gente consegue perceber como é que o fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras atua no nosso mercado e a pressão de preços que eles fazem nos nossos ativos. Isso aconteceu para a BVMF, a Ambev também teve uma melhora dos preços, no caso de JBS, que estava trabalhando no campo negativo, também teve uma melhora dos preços, no caso também das ações de CSN, que eles estavam mantendo um volume comprador no ativo, inclusive o ativo hoje que teve uma alta expressiva, né, de 5,46 também, ele mesmo mantendo o mesmo nível de preços do nosso giro, o ativo se valorizou mais 0,5% até o final do pregão. Nessa ponta vendedora, a gente já tinha observado aqui esse exemplo da Croton, CETIP também estava com uma leve alta, 0,10, então terminou com uma leve queda de 0,10 também. No caso, o Banco do Brasil, que não estava na relação no nosso giro, entrou na ponta vendedora, só que a gente já tinha observado que no pregão de ontem eles atuaram como carro-chefe de venda nas ações do Banco do Brasil e hoje na parte final do pregão também eles retomaram também essa movimentação de venda. Então é bem interessante a gente sempre acompanhar essa evolução do fluxo, além de a gente perceber que as ações que eles atuaram na ponta compradora tiveram uma variação média positiva de quase 1%, 0,96%. E das ações que eles atuaram na ponta vendedora também tiveram variação positiva de 0,06%, ou seja, perderam dinheiro. Só que se a gente verificar aqui, além do volume ter sido menor, a gente pode ver que a projeção de ganho no mercado à vista foi bem mais interessante por parte deles. Inclusive ajudou também com essa posição vencedora que eles tiveram hoje para os contratos futuros. No mercado de opções, pessoal, desde o giro até o final do pregão, eles melhoraram um pouco essas posições de Petrobras, que estava levemente vendedor, e a gente terminou aí levemente comprador, porque eles aumentaram aí as posições vendedoras de puts, que é projeção de alta. No caso de Vale também, eles melhoraram essa perspectiva aí de alta, que a gente já tinha percebido no giro, porque eles também aumentaram com maior proporção o volume vendedor nas puts do pregão de hoje. Dando uma olhadinha lá no nosso quadro, a gente consegue perceber que eles acertaram em todos os sentidos, tanto na ponta compradora e vendedora para as opções de Petrobras e Vale. 0,33 nas opções que eles compraram de Petro, 2,01 nas opções que eles venderam, 19,43, inclusive foi a maior parte da projeção de lucro hoje para as opções de Vale, 19,43 nas opções que eles atuaram na ponta compradora e na ponta vendedora também conseguiram aí oferir lucro de 1,30 para as opções de Vale. Pessoal, esse foi mais um review geral do mercado. Quem é novo no canal, eu sugiro que se inscreva para que você possa receber cada vídeo novo que a gente posta. A gente tem regularmente aí 2 vídeos por dia, a gente faz aí um giro rápido do mercado, que a gente faz entre meio-dia e meio. Hoje que realmente a gente teve um problema que a gente conseguiu fazer esse vídeo só por volta de 2 horas da tarde, era 2h20, só que a gente já conseguiu dar uma boa noção qual que era a previsão de fluxo das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. E quem gostou do vídeo também, dê um joinha no nosso canal, que ajuda a gente ficar mais popular no YouTube e é interessante a gente acompanhar o que o fluxo estrangeiro está fazendo no nosso mercado. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo boletim.